Olá pessoal, vamos que vamos aí, fé, força e foco. Mandar um forte abraço a todos vocês aí do 7º ano aí e para mais uma aula de geografia. Deixa eu mandar um abraço aí com um coleguinha meu, me desculpa, eu não lembro o nome dele e nem a escola que ele me disse, mas ele já sabe que é com ele que eu estou falando. Forte abraço a ele, a todos os amiguinhos dele. Vou procurar saber o nome dele e a escola para depois mandar. Aí um forte abraço a todos vocês aí da escola desse meu colega, até meu vizinho ali. A gente conversou essa semana aí, no início dessa semana passada, né, a respeito dessas aulas. Perguntei se ele estava entendendo, se estava gostando e tudo mais, e ele disse que está tudo ok. Beleza? Então forte abraço a vocês e a todos os seus companheiros. Pessoal, olha só, impactos ambientais da agropecuária. Observe o seguinte, falamos em aulas passadas aí, os benefícios, um ponto positivo aí do processo de produção agropecuária, né? Ou seja, o Brasil é um dos maiores produtores na área da agricultura e da pecuária. Tem aí, a agropecuária é responsável por uma grande parte do produto interno bruto do Brasil, do PIB do Brasil, que é a soma de todas as riquezas aí produzidas em um determinado período aí, em um determinado território, no caso o Brasil. Ou seja, então, que é a soma de quê? A soma dos produtos primários, que vem a agricultura, a pecuária, a extração, vegetais, minerais e tudo mais, que é o setor secundário, que é a indústria, o setor terciário, que é o comércio, a prestação de serviços, entre outras. Então, a pecuária, a agropecuária, é responsável por uma grande quantidade aí de riqueza para o território brasileiro. Isso aí a gente começa a observar então. Porém, a gente tem que ver o outro lado da moeda, a outra face da moeda. Os problemas, os impactos ambientais que ele vai trazer aí ao meio ambiente também, os impactos ao meio ambiente. E um deles que a gente pode observar, eu peço a vocês que deem uma olhadinha aí nessa imagem, observe o que está sendo feito aí, sem observar o texto, inicialmente só dê uma observada aí na imagem, né? Você observa aí uma aeronave, um avião, executando um trabalho, colocando algum tipo de produto aí. Isso aí é uma plantação, se eu não estou enganado, me lembro aqui agora, mas se eu não estou enganado, é uma plantação de soja, correto? E aí ele está colocando algum tipo de produto aí. Que produto seria isso aí? Observe direitinho, é um pesticida, um produto agrotóxico. E para que serviria o pesticida e o produto agrotóxico? Justamente para combater pragas em plantações, insetos e tudo mais que venham atingir as plantações e acabar com as plantações. Um caso que a gente pode observar que está acontecendo, ocorrendo aí nos últimos dias aí no jornal, é aquela nuvem de gafanhotos que veio da Argentina, passou pelo Uruguai e começou a chegar aqui no Brasil. E foi impedida o alastramento, espalhar essa nuvem de gafanhotos graças à condição climática, porque o clima lá se tornou mais frio, certo? Impedindo que esses gafanhotos eles avancem além daquele território mais frio, ok? Então, se tivesse um ambiente mais quente, essa nuvem de gafanhotos aí ela ia se espalhar, atingir outras lavouras e prejudicar aí a produção aí em cerca de até anos, 2 ou 3 ou 4, 5 safras, vamos dizer assim, segundo os especialistas aí no assunto. Então, o combate a essas pragas, a esses insetos, a doenças também nas agriculturas, nos produtos agrícolas, eles têm que ser combatidos com algum produto. E os produtos são justamente esses aí, os agrotóxicos, os pesticidas. Porém, o outro lado do combate isso aí, que esses agrotóxicos, esses pesticidas, eles podem trazer contaminação também para os produtos agrícolas, para as frutas, para as hortaliças, para as verduras de uma forma geral. Além de penetrar no subsolo, atingir os lençóis de água subterrânea e essa água contaminar os seres humanos, por exemplo. Nós também temos a utilização das águas minerais, das águas das fontes minerais, das águas do subsolo, das águas de cacimba, que elas podem estar com alguma contaminação. Exemplo, não só na região de Ribeirão, como praticamente a região da Mata Sul, na região pernambucana de uma forma geral, nós temos aí, de uma forma geral, de uma parte da região pernambucana aí, nós temos aí a utilização da agricultura, da monocultura da cana-de-açúcar, que possivelmente é utilizada pesticidas e agrotóxicos. E aí eles também correm esse risco de chegar aos lençóis de água subterrânea. Existem controles, órgãos do governo especializados
especializados para controlar a quantidade de pesticidas e como se diz? A potência, né? O grau desses pesticidas aí no ambiente, nas lavouras e tudo mais, para não dar aquele excesso de contaminação. Nos lençóis de água, por conta da chuva, ela vai penetrar e vai chegar até os lençóis de água subterrâneos, ou também escorrer para os rios, mares, lagos, oceanos e tudo mais, né? Então, principalmente os rios e lagos. E ao escorrer nesses locais, ele pode afetar os peixes, a vida marinha de uma forma geral, pode afetar outros animais que vão consumir daquela água, e esse consumo dessa água contaminada pode chegar ali também nos seres humanos. Então, de uma forma geral, ela pode afetar praticamente toda a vida de uma forma geral. Beleza, pessoal? Então, esse é um dos impactos ambientais causados aí pelo setor agrícola, né? Pela agropecuária, ok? Uma coceirinha do nariz aqui, mas beleza. O abuso de agrotóxicos no campo são responsáveis por uma grande parte da poluição das águas. Observe aí onde é que ela vai afetar, justamente na poluição das águas, através dessa penetração que a gente fala. Grande parte da poluição das águas, pois os agrotóxicos infiltram no solo, chegando às águas subterrâneas e também por meio das chuvas, chegam aos rios e lagos, afetando a vida dos seres vivos presentes nestes ambientes, além de chegarem ao nosso organismo ao consumirmos produtos agrícolas e animais contaminados, como por exemplo peixes. Então olha só, ela vai afetar a vida dos seres vivos de forma geral. Quando fala seres vivos, ela fala tanto os animais irracionais como também os animais, né, racionais, que é o ser humano, através dos peixes e tal e tudo mais que vai chegando até o nosso consumo. Ok, pessoal? Então esse é um dos impactos ambientais que a gente pode observar aí, causado pelo processo agropecuário. Prosseguindo, e aqui nós temos aí um outro processo também, que causa também danos aí, que causa impacto ambiental, que é o consumo de água. O consumo de água, a gente já observou aí no 6º ano, que mais de 67,2% da água da irrigação, da água consumida no processo de irrigação no Brasil, é usado praticamente 67,2% da água do país. E aqui no processo agrícola, que vai também no processo de agropecuária, que vai envolver tanto a agricultura quanto a pecuária, quanto a criação de animais, também é utilizada uma quantidade grande, 70% aí é utilizada da água doce do Brasil, além do desperdício que é causado. Entendeu, pessoal? Então é uma quantidade muito grande de água consumida. O setor que mais consome água doce é o setor agropecuário aí no nosso território brasileiro. Olha só, a maior parcela da água consumida no Brasil, cerca de 70%, é absorvida pela agricultura, onde inclui-se a pecuária. Este consumo não é baseado apenas na irrigação, mas também na criação de animais, sendo calculado em função da quantidade de água necessária para a produção de determinado produto. Por exemplo, olha só, presta atenção nesses dados, certo? Para se produzir 1 quilo de tomate, gasta-se em média 200 litros de água. Observe direitinho, em uma safra, um período de safra, para se produzir aí, gasta-se 200 litros de água, 1 quilo de tomate. Imagine aquela quantidade de tomate que a gente vê desperdiçada aí nas feiras e tudo mais, no processo aí. Então, existe essa quantidade muito grande de consumo para produzir isso aí, além do consumo, do trato dos animais e tudo mais que é utilizada nesse processo. Correto, pessoal? Prosseguindo. E aí nós temos o processo de irrigação, observe direitinho. Olha aqui, processo de irrigação, nós temos aí a plantação sendo irrigada, né? Chegando a água através do processo de irrigação até uma determinada plantação aí. O setor que mais consome é também o que mais desperdiça água doce no Brasil, é o setor agropecuário. A agropecuária usa 70% da água no país, porém quase a metade desse montante, dessa quantidade é jogada fora, através de quê? Desperdício, da má utilização desse processo de irrigação. Olha só,
As estimativas são do Fundo das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação, FAO, sigla em inglês. Entre os motivos do desperdício estão a irrigação mal executada. Você faz um processo de irrigação, porém essa água é usada em grande quantidade, desnecessariamente, mal executada, além do desperdício, além da fuga dessa água através de vazamento e tudo mais, causando o quê? Um desperdício. Tem muita quantidade de água? Tem muita quantidade de água, porém o desperdício também é grande. E o processo da água é um processo limitado. A água apropriada para o consumo, boa para o consumo, ela é limitada, porque ela pode estar contaminada com produtos agrotóxicos ou através do desperdício, que aí tem um processo de tratamento também dessa água para a utilização, seja no consumo, seja na irrigação, no consumo de animais e tudo mais. Então tem um processo de trato aí nessa água. Ok, pessoal? Então olha só, a má execução e falta de controle do agricultor na quantidade usada em lavouras e no processamento dos produtos. Os impactos recaem sobre o ecossistema, já que os lençóis freáticos e rios sofrem uma falta de chuvas e correm o risco de secar ao longo do tempo. O que vai acontecer? Você utiliza essa água de uma forma não planejada, não responsável e tudo mais. Os lençóis de água subterrânea, eles podem secar. Se secar, você vai ter dificuldade para poder fazer o processo de irrigação. Outra coisa bastante interessante, que a gente vai ver daqui um pouquinho, outro processo, outro impacto ambiental, é a ausência de chuva ali, proporcionada por quê? Pelo desmatamento, provocada pelo desmatamento. Quando se tira a vegetação daquela região, você tem um processo que a gente já comentou já em outras aulas, chamado de evapotranspiração, que as árvores, a vegetação de uma forma geral, principalmente a gente observa na floresta amazônica, elas vão transpirar partículas, né, carregadas de água ali, formando o processo de chuva, aquele ciclo natural de chuva, né, da água, aquele ciclo natural da água. Evapotranspiração, depois vão se precipitar em forma de chuva. Quando você tem o desmatamento desordenado, descontrolado nessa região, vai impossibilitar o processo da chuva nessa região. Impossibilitando o processo de chuva nessa região, você vai impossibilitar o quê? O abastecimento dos lençóis de água subterrâneos, os lençóis de água freática. Faltando o quê? Promovendo a falta de água para a irrigação nessas regiões, além de secar rios, além de também secar lagos e outros locais aí que serviriam de abastecimento para esse tipo de irrigação aí. Então percebeu a ideia como é? Então é isso aí. Prosseguindo, pessoal. Olha só, a questão que a gente comentou, que a gente falou, foi justamente a questão do desmatamento. Né? O desmatamento no Brasil ele é antigo. Olha só, você observa essa imagem, acredito que dê aí para você ver direitinho. É o processo aí da retirada do pau-brasil, que foi o primeiro tipo de atividade, ainda a gente observou, né, no ciclo de exploração aí do território brasileiro, a retirada do pau-brasil, visto que o pau-brasil, assim como a Mata Atlântica, ela vinha desde o Rio Grande do Norte até o Rio Grande do Sul. E a quantidade de pau-brasil aí nessa região era muito grande. Desde o Rio Grande do Norte ao Rio Grande do Sul, nós tínhamos, na costa brasileira, nós tínhamos aí o pau-brasil, né? A Mata Atlântica e o pau-brasil. Então ela foi desmatada, retirada de uma forma predatória, sem nenhum controle e tudo mais, acabando com isso aí, proporcionando sérios problemas, proporcionando mais um impacto ambiental aí. Ok? Não só por isso, através também da criação de animais, que o gado também tem que ter espaço, tem que ter o seu pasto e tudo mais. Essas áreas geralmente são desmatadas aí para o quê? Abrir pastos para o consumo do gado, que pode ser criado de forma extensiva, ou seja, solto no campo, e aí poder se alimentar ali naquele pasto. Isso aí também vai proporcionar o quê? O desmatamento de determinada região. Assim também, como ocorreu no passado, o processo de desmatamento, de retirada de floresta, vai ter que ter aquele processo para limpar o ambiente, preparar a terra para o quê? Para o plantio. O plantio de quem? Como foi o nosso primeiro produto agrícola? Plantado como a cana-de-açúcar, depois como o café, e agora o principal produto, segundo país, né, que mais exporta esse produto no mundo, que é o Brasil, a produção da soja, que começa ali
na parte central do Brasil e agora se estende, ou seja, avança, chega até a região norte do Brasil, causando, promovendo uma grande quantidade de desmatamento, derrubada dessas florestas. Ok, pessoal? Então, olha só, o desmatamento no Brasil foi iniciado a partir do processo de colonização. Eu acredito que até antes, porque esse processo aqui foi no período de pré-colonização, que foi no período antes da colonização de 1500 até 1530, que ocorreu o processo de pré-colonização. Ou seja, a partir do processo de colonização, que vem a implantação da produção de cana-de-açúcar, aqui aí começa a se intensificar esse produto, ok? Esse desmatamento. Desde então, boa parte da vegetação do país foi devastada. O Brasil, anote isso aí, o Brasil conta com 6 tipos diferentes de floresta. A Mata Atlântica, que praticamente não existe mais, pouquíssimas áreas, praticamente inexistente. A Caatinga, muito conhecida aqui na região pernambucana, no agreste sertão do nosso estado também, em outras localidades da região nordestina. O Cerrado, ali na região central do Brasil, estado de Goiás, por ali nós temos ali a quantidade bastante de cerrado. A Mata da Araucária, ali na região sul do país, na região sul do Brasil, e essa Mata da Araucária ela foi muito explorada na época dos imigrantes europeus que vieram para cá e utilizaram muito essa tipo de mata aí, extraindo muito pinheiros ali dessa região da Mata das Araucárias, né? O Pantanal, que é na região central ali, estado de Mato Grosso do Sul, no centro-oeste do Brasil, e a floresta amazônica, que essa floresta amazônica hoje é a que mais sofre com o processo de desmatamento, pela retirada da sua madeira, pelo processo de garimpo e pelo processo de expansão da agricultura, né, da agropecuária, a criação de animais e a agricultura da soja ali na região norte do nosso território brasileiro. Correto, pessoal? Prosseguindo. E aí nós temos aqui um mapa, né? Esse mapa aqui é as regiões aí de desmatamento. Observe esses pontozinhos vermelhos. Isso aqui pode até ter crescido mais ainda, porque tem estudos que dizem que são campos e campos de futebol que são desmatados aí por dia nessas regiões, quantidades enormes aí de desmatamento. Então isso aqui é um mapa, é um dado aqui, já tem uns 3 anos esses dados, essas informações aqui são imagens de satélite também da região, correto? Essa parte mais clara é justamente a parte desmatada, ok? E aí você pode observar que se for dados mais atuais, essas áreas de desmatamento elas têm crescido muito mais, certo, pessoal? Então vamos lá, olha, o desmatamento da área a ser cultivada constitui talvez o primeiro impacto. O desmatamento, as áreas desmatadas talvez constituam o primeiro impacto. Não é o único, não. Os que a gente já viu, a poluição das águas, né? A gente já viu que também é um processo aí também, e o desperdício das águas também é um processo aí que contribui aí com os impactos ambientais. Porém, esse talvez seja um dos primeiros e os mais que afetam aí o meio ambiente. O terreno a ser cultivado precisa estar limpo, para que se possa fazer a preparação do solo, preparar o solo, arar o solo e depois o plantio das sementes e mudas. Entretanto, esse é apenas um dos impactos ambientais possíveis de ser gerados pela agricultura. Lembrando que nós temos o desperdício da água, a contaminação das águas justamente pelos produtos agrotóxicos, né? E além desse processo de desmatamento também. Prosseguindo, próximo slide. Pessoal, a gente fica por aqui, correto? Não vou deixar atividades, essas atividades vão ficar só nessa correção que a gente fez aí semana passada, né? Corrigir essas atividades que a gente deixou a semana passada. Peço para vocês vão anotando, vão pontuando aí direitinho aí. Na próxima aula a gente deixa atividades também de outros assuntos, ok? Vamos lá. Primeira questão, qual é a fase do capitalismo onde as colônias forneciam produtos manufaturados, produtos agrícolas e produtos manufaturados, e as metrópoles forneciam os produtos industrializados? Fase do capitalismo industrial. Embora a gente esteja falando de colônia, embora a gente esteja falando de metrópole, não vamos confundir, porque nesse momento só produzir parte de produtos
manufaturados, mas também continua fornecendo produtos agrícolas com grande quantidade. Ok, pessoal? Então, é a fase do capitalismo industrial, a segunda fase aí do capitalismo. Ok? Segunda questão. Qual é a fase do capitalismo onde os países desenvolvidos fornecem investimentos financeiros? Quando você falar de financeiro, investimento financeiro e tecnologia de ponta, você lembra que isso aí faz parte da terceira fase do capitalismo, né? Que é o capitalismo financeiro, ok? Fornecendo investimentos financeiros e tecnologia de ponta, ou seja, de última geração, e os países subdesenvolvidos fornecem, aí você está falando de países subdesenvolvidos, que ainda não se desenvolveram, fornecem produtos industriais, produtos agrícolas e matérias-primas, ok? Capitalismo financeiro. Prosseguindo. Terceira, qual é a fase do capitalismo onde as transações eram realizadas entre a metrópole e as colônias, quando esta última, ou seja, as colônias, provia minerais, especiarias, produtos agrícolas e contava com a mão de obra escrava. Você vê que tudo é questão de produção agrícola, né? Produtos minerais, mão de obra escrava. Não vê nem ainda uma ideia de produtos industrializados. Então isso aí faz parte do capitalismo comercial, a primeira fase do capitalismo. Ok? Quarta questão, o que podemos entender por divisão internacional do trabalho? É uma divisão territorial do trabalho, ou seja, entre países, território, como o Brasil e outros, entre diversos países, ou seja, uma divisão produtiva, de produção, uma especialização em termos de produtos finais intermediários, produzidos por cada país. Países que vão produzir produtos agrícolas, primários, e países que vão produzir produtos industrializados. Esses produtos agrícolas primários transformados, voltando para esses países de origem. Exemplo, o algodão. Produto primário, o algodão, quando ele é transformado em tecido, ele volta para determinado local como produto industrializado. Pegou a ideia? Grave isso aí, pessoal. BRICS e MIST, muito comentados, não são blocos econômicos, são grupos econômicos aí que emergem, que estão emergindo, ou seja, que estão se levantando aí como potências comerciais, beleza? Tanto o BRICS, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, quanto o MIST, México, Indonésia, Coreia do Sul e Turquia, são os principais grupos econômicos emergentes dos últimos anos. Então preste atenção nisso aí, que é bastante comentado. Nossos referenciais aí, você pode ter mais informações aí nesses sites aí. E fica essa mensagenzinha para a gente, né? Deus é o nosso refúgio, fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Salmo 46, versículo 1. Forte abraço a todos e até a nossa próxima aula.